Fala pessoal, tudo certo? Danilo Martins aqui hoje para mais um vídeo, hoje com os palpites do dia 20 de outubro. Teremos uma mescla aí de muitas copas nacionais rolando, com rodada da Premier League, rodada da La Liga e também tem jogo isolado da Série A do Brasileirão e também jogo isolado da Série B do Brasileirão, tá certo? Eu vou analisar jogo por jogo, eu sempre falo aqui antes que nós estamos com um novo modelo aqui no canal, não é só palpite que a gente vai passar para vocês, eu vou passar algumas tips que eu curto dos jogos, mas eu vou passar por todos eles analisando e falando o que eu acho de cada um, quem que eu acho ali que tá melhor, quem que eu acho que eu me inclino a entrar, alguma postura minha pro live. Então esse vídeo tem como pilar principal te passar uma ideia do que eu acho das partidas que eu tô analisando, beleza? E aí vai de você concordar ou não, tá bom? Antes de tudo, não se esqueça, deixe o seu like no vídeo e também inscreva-se no canal porque é muito importante a sua presença aqui diariamente conosco, beleza? Vamos começar aqui, nós teremos a Premier League com Fulham e Aston Villa. O Fulham é um time que tem me surpreendido bastante na temporada, né? Ele tem os queridinhos das casas de apostas que vêm com odds baixas e o Fulham sempre é um time que vem com odds mais altas, né? Eu cheguei a pegar, por exemplo, aqui olhando aqui, o DC do Fulham contra o Brighton em casa, né? Numa determinada ocasião. É um time que sempre tem odds muito satisfatórias para si. Aqui contra o Bournemouth começou a cair um pouquinho, mas aí de novo agora tem um modo de DNB contra o Aston Villa, que eu acho justo, tá certo? Até não tenho algumas coisas para falar para vocês. O Aston Villa chega pressionado porque tá na 17ª posição e o Fulham chega ali numa tranquilidade na 12ª posição. Na minha visão tá um pouco invertido aqui, tá? Esperava-se muito que o Fulham não fizesse uma boa temporada, mas tem feito bons jogos, muito por conta do seu ataque com o Mitrovic comandando. O time tem 16 gols em 10 jogos, é um dos melhores ataques aí da parte de baixo da tabela, e o Aston Villa vem jogando muito abaixo do que pode, tá? Vou colocar aqui no plano tático dos times, você vê comparando time por time, até que a frente do Fulham é uma frente interessante, com Andrés Pereira, Mitrovic, mas o time do Aston Villa em si tem um elenco muito bom, né, assim, para devidas proporções. Tem um goleiro bom, Emiliano Martinez, tem o Ramsey, tem o Douglas Luiz, tem um ataque ali com o Watkins que joga algumas partidas de forma interessante, então era para estar melhor na tabela. E não está. E o Gerrard, que é o técnico da equipe, que também é um técnico de renome, tá vindo cada vez mais pressionado. Então amanhã o jogo vai ser de muita pressão, tá? Fique de olho no over nesse jogo, porque são duas equipes que jogam de maneira mais pra frente, né? Ainda que o Aston Villa não tenha uma shape de muitos gols, é um time mais formado pra sair gols, e o Fulham é um time que ataca muito jogando em casa, tem bons números de ataque, então é um jogo pra olhar live talvez, ou se você quer fazer alguma coisa pré-live, incline-se pro mercado de over, tá certo? Que eu acho que realmente vai ser uma partida aí de 1-1, 2-1, 2-2. Eu particularmente não faço nada pré-live aqui, vou pro live com esse confronto. E aí nós temos uma outra partida do campeonato inglês que vai ser Leicester e Leeds, tá? O que eu faço com você, né, Leicester? Um time que foi campeão inglês, até demorou para dar essa queda para baixo. Na verdade não tem queda para cima, né? Só queda para baixo. Mas assim, eu até achei que o Leicester, em determinado ponto, depois que ele superou aquele pós-título inglês, que ele continuou ali em cima, eu achei que ele ia se tornar uma das grandes potências do futebol inglês e quiçá europeu. Só que o time parece que perdeu, né, toda aquela galera que tava jogando bem, e agora com o envelhecimento do Vardy, com alguns jogadores já não estando em grande nível, né, o time cada vez mais tem perdido suas peças e tem voltado à realidade, mesmo que quase 10 anos depois aí, 8 anos, 7 anos depois do título, tá certo? Então assim, o Leicester é um candidato a cair, essa campanha aqui faz jus ao que é o elenco atualmente, né? O time do Leicester tá aqui numa dúvida que não se acaba com o Daka jogando, né? Entre o Vardy, fica o Daka, entre o Vardy, não tem amanhã também o Maddison, que tá expulso e é um dos principais jogadores do time, então o Ayoze Pérez entra no lado direito da equipe para tentar municiar isso, mas eu acho que é uma troca que não é tão interessante. E o Leeds, por outro lado, chega com uma equipe que também é franco-atiradora nessa Premier League, né? Já tentou, e depois que subir, fazer um bom plano tático, aquele técnico que eu não me lembro, o Bielsa, né? Que tinha um plano tático mais diferenciado, agora não tem mais. O Bielsa é um time que não tem conseguido implantar seu sistema desde que voltou à Premier League, não tem conseguido fazer grandes campanhas, mas tem se mantido, né? O que é interessante para o Leeds, que não tem um grande elenco, mas tem alguns jogadores de qualidade, como o Rodrigo, como o Sinisterra. Então assim, são duas equipes muito parecidas. Eu acho que hoje o Leeds tem um plano tático mais formado, tá mais encontrado do que o Leicester, e para amanhã também chega com uma boa perspectiva
de vitória aqui, tá? Todos os portais estão dando o Leeds como favorito. A casa de aposta tá dando o Leeds como uma zebra aqui, né? Se a gente for pesquisar, por exemplo, a cotação do Leeds amanhã tá pagando 2,90, né? Tá dando mais 0,25. E se fosse para ir numa aposta aqui, eu iria no Leeds mais 0,25. Eu não vou fazer nada aqui pré-live, tá certo? Eu vou esperar o jogo rolar. Eu quero ver a postura das equipes e é um jogo que tem grande chance de não fazer nada, tá? De não fazer nada nesse confronto. Mas, vendo aqui o que estão falando dos times e o desempenho deles em campo, parece que tudo está apontando para o Leeds aqui não ser como perdedor amanhã, tá? Você colocar o Leicester como favorito nesse confronto é um pouco arriscado, tá? Então, assim, eu não sei porque o mercado não está se movendo tanto pro Leeds, tá? O time do Leicester, se olhando aqui, é um time totalmente modificado do que foi aquele dia. Então, joga mais com o nome que fez sendo campeão inglês do que com uma qualidade comprovada. Tá certo? Então, por isso eu tô fora. Fora os desfalques de qualidade que estão fora há um bom tempo, né? O Ricardo Pereira, Bertrand, Didi. Então, assim, é um time que vai sofrer aí. Tá? E potencialmente pode ser rebaixado. Almeria e Girona, indo para o Campeonato Espanhol agora, né? É um confronto interessante, mas muito igual. O Almeria perdeu o Sadik para a Real Sociedad e desde lá se tornou uma equipe que briga para não cair pelo rebaixamento, tá? Briga para não cair de divisão. Já brigava, né? E agora briga ainda mais. Perdeu ali, por exemplo, o cara que levava uma vitória contra o Sevilha, por exemplo, por 2-1, perdeu sua principal peça e aí de lá para cá é só derrocada. Tem perdido vários jogos, se salvou aqui contra o Raio Vallecano, mas os últimos 6 jogos perdeu todos. Tirando esse. E o Girona, por sua vez, é um time que não tem o Reinier amanhã, mas tem um time interessante ofensivamente, tá? Se o Girona é um time que ele é considerado postulante à queda, ele pode escapar muito por conta do seu plano tático ofensivo. O Stuani tá fora dessa prévia aqui, mas eu nem concordo muito com as prévias do WhoScored, tá? Pra mim ele joga amanhã e aí você fica com um time com 3 jogadores na frente, que é o Riquelme, o Stuani e o Castellanos. Se não jogar, fica essa frente aí, Riquelme e Castellanos, mas de toda forma você tem um time com o Riquelme, com o Castellanos, com o Stuani, com o Reinier que tá fora, então você tem um plano tático interessante, coisa que você não vê do lado do time do Almeria, que é um time basicamente de segunda divisão espanhola, tá? Então assim, é um time do Almeria que joga em casa e tem uma vantagem por isso contra um Girona que joga fora e tem mais elenco. Eu não banco nada aqui também, por quê? Porque não dá para ir pro lado do Girona, que não é um time lá de outro mundo, tá certo? Eu não sei se o Almeria fizer 1-0, se o Girona tem potencial para virar a partida, tá? Então assim, por isso que eu não vou bancar nada, até porque em termos de valor de apostas, a linha aqui tá muito bem colocada, tá? Tá em DNB. Então, ok, o Almeria é um time que consegue nivelar futebol jogando na casa do adversário e por isso está no DNB. Se tivesse aqui dando, por exemplo, DC do Girona, aí eu entraria. Entende? Como a perspectiva de valor tem que ser muito olhando pela cotação que está pagando o jogo. Você não pode, eu acho que o Girona vai ganhar, então vou entrar até no ML aqui, né, para ganhar o jogo. Não, você tem que entrar ali no que você acha que tá valor. E para mim tá muito ajustadinho. O jogo ali, ó, bem 50-50, os times com chances iguais de vencer a partida e por isso eu estou fora dessa partida. Agora, claro, live, talvez se o Almeria fizer 1-0 a gente pega um Cantos do Girona. Vamos analisar a postura dos times ao vivo, tá? Aqui eu já tenho uma aposta, ó, para Osasuna e Espanyol. Vou só trocar a página aqui e entrar no jogo do Espanyol. O Osasuna é o queridinho da Espanha, tá? Eu até voltou para gravar um vídeo dos times que mais surpreendem na Europa em cada país e tal, e eu até acho que o Osasuna é o que mais surpreende no momento. Mas assim, gente, não é nada de outro mundo, tá? O Osasuna tem 13 pontos em 9 jogos. Se vencer aqui o jogo que falta, pode chegar à 8ª, à 7ª, mas é um time que, na minha visão, não tem nada de outro mundo, a não ser uma shape de muita qualidade nesse início de campeonato espanhol, né? Mas aí, se for ver a shape aqui dos últimos jogos, perdeu do Villarreal, perdeu do Valência, empatou com o Real Madrid, um grande empate, e perdeu do Getafe em casa. Então, é um time que vem se aproveitando mais de um início muito positivo e também bem tranquilo de tabela, onde pegou o Cádiz, onde pegou o Raio Vallecano, onde pegou o Almeria, do que basicamente ser um time de grande qualidade técnica, como é, por exemplo, o Atalanta, que todo mundo sempre elogia e é um time que vem com odds baixas, mas que comprova isso em campo. Do outro lado, o Espanyol é um time que tá meio perdido na tabela, mas que para mim, no decorrer da competição, vai ficar basicamente no mesmo nível do Osasuna. Tanto que os dois times estão ali próximos na tabela, estão 4 pontos separando, e a diferença aqui é que o Osasuna tem 2 vitórias a mais que o Espanyol, porque até em número de derrotas eles se equiparam, tá?
Eu acho assim, o Osasuna jogando em casa realmente é um time que assusta mais, mas é um time que, se você olhar o plano tático dele, ele não tem grandes jogadores assim. E mesma coisa do Espanhol, que também não tem um grande elenco. Para mim, os times se equiparam muito aqui, ainda mais com o retorno do Bright White, né? O dinamarquês volta de suspensão, e com o Joselu ele monta um ataque satisfatório para fazer frente ao Osasuna. E pensando aqui no confronto, eu acho que pelo menos um gol o Espanhol faz nesse time do Osasuna. E aí, olhando as cotações, e agora sim eu discordo um pouco das cotações, eu vejo um favoritismo exagerado para o Osasuna nesse duelo, tá? Então por isso eu vou bancar meia unidade nesse dupla possibilidade do Espanhol pagando 1,75. Acredito que aqui o Espanhol realmente está um pouco atrás do Osasuna, mas a odds justa, que é a precificação justa minha aqui, é um 2,30, 2,37 para o Osasuna e não um 2,05. Então, me abrindo a chance de pegar uma dupla possibilidade com uma cotação de 1,75 para o Espanhol, eu vou nessa cotação e muito confiante aqui de que realmente o Espanhol tem um time de qualidade. Certo? Então agora, indo para o próximo jogo, nós iremos para Barcelona e Villarreal. Barcelona que vem de uma pesada derrota para o Real Madrid e um pesado empate em casa contra a Inter de Milão. Em 2 jogos o Barcelona conseguiu ser eliminado basicamente da Champions League e ficar atrás na disputa pelo título espanhol. E a gente sabe que 3 pontos perdidos num clássico contra o seu maior rival não são só 3 pontos, mas são também 3 pontos ganhos para o lado adversário. Então o Barcelona chega com muita vontade de vencer amanhã o Villarreal, que vem ali de 3 vitórias nos últimos 4 jogos, sendo 2 delas contra o fraquíssimo Áustria Viena. Querer vencer aqui não é só o necessário, tá? Tem que jogar bola. E o Barcelona tem jogado bola, assim. A gente também não pode falar, o Barcelona não tá jogando bem ultimamente. Tá jogando bem, mas vacilou em alguns momentos. Vacilou contra o Bayern de Munique, quando não conseguiu fazer os gols lá na Alemanha, né? Que perdeu de 1-0, também teve muito azar. Também vacilou contra a Inter de Milão também, perdendo e também depois empatando. Então, assim, é um time que tem jogado bem, mas que vacilou em momentos importantes. O que eu vou fazer aqui é basicamente entrar no DNB do Barcelona e duplado com um outro jogo que eu vou analisar para vocês. Porque assim, eu não consigo confiar na vitória do Barcelona ainda na competição, mas também não acho que o Villarreal tem potencial para tirar os pontos aqui do Barcelona no Camp Nou, tá bom? Então eu vou no DNB do Barcelona e vou para a Série A do Brasileiro, onde eu vou duplar com o jogo do São Paulo, tá? Então aqui eu vou já direto pro jogo do São Paulo, depois eu volto pro jogo do Arsenal contra o PSV pela Europa League. O São Paulo, por sua vez, sabe que pode ficar de fora das Libertadores da América. Aliás, está com grande chance de ficar de fora, né? Vamos dar uma olhada na classificação. O São Paulo aqui, ó, vamos dizer que Copa do Brasil abriu uma vaga e fica G8, né? O São Paulo tá a 4 pontos aqui do G8 do Brasileirão. Então, vencer amanhã, ele consegue basicamente reduzir essa vantagem para 1 ponto. Porque essa desvantagem, porque ele tem um jogo a menos. E o Coritiba, convenhamos, tá longe de ser aquele time do começo da competição. Um time fraco, um time torto, todo remendado, que tá ali torcendo para sua vantagem não ser consumada nesse fim de Brasileirão, tá bom? Então, assim, eu gosto do São Paulo para vencer. Acho que o São Paulo tem sim os seus problemas, mas são problemas em outro nível, né? Contra o Coritiba, acho que é um time que já tá bem montado para conseguir pelo menos a vitória, e essa duplinha paga 1,71, certo? Eu vou nela. Seguindo aqui a lista do Packball, que eu sei que vocês amam esse site, tem um jogo que eu analisei que foi Arsenal e PSV aqui, ó. Esse jogo eu tô de fora, viu, pessoal? Por quê? Tá pagando 1,50 pro Arsenal. O Arsenal vai com um time provavelmente muito mesclado no confronto, assim como tem feito na Europa League. Tem uma condição para fazer isso de 9 pontos em 3 jogos, ou seja, 100% de aproveitamento. E eu também não consigo bancar nada no PSV, até porque times holandeses e times escoceses da atual temporada estão uma draga. Então, nesses 2 países eu não confio nunca nesses times. E aí, por isso eu tô fora desse confronto. Eu não consigo nem confiar no PSV por conta que o time tá um pouco abaixo do cenário grande europeu, e o Arsenal por estar poupando muito suas peças. Então, diante disso, eu tô fora desse confronto. Agora, é claro, ao vivo é o que eu sempre falo, pode rolar alguma oportunidade. Tem jogos de Copa da Itália, tem jogos de Copa da Holanda. Eu vou pular esses jogos, vou para Ponte CSA e já volto para dissertar um pouco de forma geral sobre esses jogos de Copa, tá certo? Então eu vou falar sobre Ponte Preta e CSA. Ponte Preta já escapou aqui basicamente do rebaixamento, tá a 9 pontos. Na verdade escapou porque tem mais vitórias aqui, o CSA nem alcança.
Então assim, Ponte Preta em ritmo de férias, até porque também não sobe mais de divisão. Já o CSA, por sua vez, briga para não ser rebaixado e amanhã tem muitas pretensões aqui na partida contra a Ponte Preta. O duelo será em Campinas e por isso as cotações estão dando favoritismo para a Ponte Preta. Eu particularmente acho que está exagerado esse favoritismo pelo que a tabela nos mostra. A Ponte já está de férias, os jogadores estão ali com uma gana um pouco mais baixa. Claro que são profissionais, vão entrar para ganhar, mas assim, eu acho que dar ML para Ponte Preta aqui é um pouco de exagero pro que tá vivendo a situação dos times. O CSA também não é uma porcaria de time, é um time que tem seus pontos positivos, é um time que tem uma camisa que pesa nesses momentos, então eu vou aqui nesse mais meio do CSA 1,78, acho um pouco arriscado, por isso eu vou com meia unidade, tá bom? Todas as bets do vídeo, aliás, são com meia unidade hoje. Então eu vou nesse CSA ou empate com meia unidade, mas eu entendo quem não curte essa bet, mas eu tô indo mais pelo fato de que o CSA entra com muita vontade de conseguir os pontos aqui e a Ponte já em ritmo de férias. Então nesse cenário, quando me dá um mais meio com as duas equipes em objetivos tão diferentes, aí eu vejo que o mais meio fica de valor. Sobre os jogos da Copa Itália e da Copa da Holanda, muito cuidado, viu, pessoal? Primeiramente porque esses três times são favoritos nos seus jogos, só que são três times que estão muito abaixo do nível da Série A italiana, principalmente Sampdoria e Cremonese. Então toma muito cuidado porque Modena e Cagliari estão na segunda divisão da Itália e, se eu não me engano, o Ascoli também tá, né? Também tá. Então, assim, são jogos difíceis contra adversários que não são de um nível tão abaixo. Tá pagando 1,77 Cremonese, 1,60 Sampdoria, 1,67 pro Bolonha. E se a gente olhar a classificação da Itália, eu não vou puxar aqui agora porque vai dar muito trabalho, mas são times que não estão tão bem colocados, principalmente Cremonese e Sampdoria, tá? Então, assim, eles são favoritos, cuidado para você não clicar ali só porque é favorito, porque serão jogos duros, tá? Ainda mais com o Copa Itália podendo o time poupar, sabendo que tá mal na divisão italiana e aí usa a Copa para dar uma tranquilizada no time, para dar uma reformulada no elenco. Toma cuidado, porque a Copa Itália não é prioridade para esses times. A prioridade para esses times é se manter na primeira divisão da Itália. Já na Holanda tá acontecendo um fenômeno. Eu selecionei esse jogo aqui só pra ter um pano de fundo, tá? Porque eu quero mais falar da Copa da Holanda em geral. Muito jogo pegado, muito jogo de pequeno dando trabalho pra grande. Então assim, o Trash amanhã pode meter 5-0 nesse Sport Lust aí 46. Só que toma muito cuidado com o jogo que você vai entrar, porque, por exemplo, hoje o Vitesse, se eu não me engano, eu vou até... Aí esse eu vou buscar. O Vitesse, se eu não me engano, caiu de fase ou passou nos pênaltis. Vou até puxar aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Olha só, o Groningen bateu o Dordrecht de goleada, o The Treffers, desconhecido The Treffers, tirou o RKC da primeira divisão, o Go Ahead Eagles conseguiu passar, o Vitesse caiu fora para um tal de Kozaken Boys, o Cambur teve uma vida fácil, então percebe como fica meio que loteria se saber qual time que tá jogando de forma séria e qual time que tá jogando, foda-se, Copa da Holanda. Então toma muito cuidado nessas Copas, porque hoje teve diversos times, até fora da Holanda, que caíram fora de Copas nacionais. Ferencváros caiu para um time de quarta divisão da Hungria, o Pilsen caiu na Copa da República Tcheca, então são times aí que têm grandes nomes, têm grande tradição, mas que não estão tão interessados na Copa pelo visto, porque se jogasse com vontade tinham pelo menos vencido a partida por um gol de vantagem, tá certo? Então esse é o meu papo para vocês, são minhas dicas também, e é isso, boas apostas para essa quinta-feira, dia 20 de outubro. Na sexta-feira eu tento trazer mais conteúdo com os pequenos jogos que teremos aí na grade para os apostadores. Valeu!